Olá pessoal, estamos iniciando Química Drops. Bem, o Drops ele foi uma balinha que na época o pessoal consumia muito, porque acabava rápido, dava aquele gosto de refrescante. E é essa a ideia também que a gente vai passar aqui, né? Trazer algumas indicações, né, e orientações do conteúdo. Ele tinha muito açúcar, xarope de glicose, suco de limão. Então, os dois primeiros componentes geralmente estão em maior quantidade. E aqui nós já percebemos que tem elementos do que já estudamos nessas moléculas. Então a gente tem o açúcar, que é formado de glicose e frutose, dois monossacarídeos para formar o disacarídeo sacarose, que a gente conhece como açúcar. Aqui tem a glucose, que também pode ser chamada de glicose, ela está na versão da cadeia fechada e aqui como cadeia aberta. Na versão fechada ela tem um heteroátomo, mas na cadeia aberta ela não tem heteroátomo. Então aqui seria a homogênea e aqui seria uma cadeia fechada heterogênea. Então vamos lá, ver outros elementos que nós já conhecemos. Dentre eles os grupos funcionais para que possamos identificar essas funções em uma molécula. Então, nesse caso aqui, temos a molécula do ácido acetil salicílico, em que podemos perceber a presença do grupo funcional referente ao ácido carboxílico, que a gente chama de carboxílica, carboxila. Então, um carbono ligado com a dupla ligação com o oxigênio e ligado com o H. Então, é essa estrutura que se assemelha ao que está na molécula. Aqui o éster tem um carbono fazendo dupla com o oxigênio ligado a uma cadeia carbônica, ó. Então, carbono fazendo dupla com o oxigênio ligado a uma cadeia carbônica. Então, nós temos o éster. Então, conseguimos identificar a função éster e a função do ácido carboxílico. Temos outra situação também, onde podemos identificar a função orgânica a partir do seu grupo funcional. Nesse caso, nós já temos o grupo aqui, né, destacado, a carboxila, carbono fazendo dupla com oxigênio ligado ao H. E nós temos o grupo amina, onde tem um nitrogênio ligado a um carbono. Certo? Então, tem outros grupos funcionais, né, de funções nitrogenadas, que também precisa ficar atento. Mas a identificação é da mesma forma, olhando a parte estrutural. A amina, ela tem uma peculiaridade muito similar ao carbono, né? Então, quando ela está ligada a um carbono, ela chama amina primária. Quando está ligada a dois carbonos ao mesmo tempo, amina secundária. E quando está ligada a três, amina terciária. Percebemos aqui também, voltamos para glucose, né? Na sua versão de cadeia fechada, ela tem um oxigênio ligado entre carbonos, logo ela forma a função éter. Mostrar para vocês que a função éter é um oxigênio ligado entre carbonos, né? Esse R representa o carbono cadeia carbônica. Temos aqui a função, né, a forma dela como cadeia aberta. Então temos aqui o grupo funcional, que é um carbono fazendo dupla, mas ligado somente ao hidrogênio, não é o H aqui, tá? E aí que nós temos as hidroxilas, que representam o grupo funcional álcool. E esse grupo aqui representa o grupo aldeído, né? Então vamos ver. Aldeído, carbono fazendo dupla com o oxigênio e ligação simples com o hidrogênio. E aqui o OH ligado à cadeia carbônica com carbono saturado, ou seja, fazendo ligação simples, formando o grupo álcool. Então percebam que é um exercício de identificação, um exercício visual. Então nós temos aqui uma molécula, né, com cadeia mista, que é o limoneno, que dá o cheirinho da casca do limão, da laranja, né, dessas frutas cítricas. Então nós temos carbono ligado a hidrogênio, carbono ligado a hidrogênio por toda a molécula. Logo nós temos a função hidrocarboneto. Então, identificando as funções orgânicas nas diferentes moléculas aqui com funções nitrogenadas, oxigenadas e só com hidrocarboneto. Então tem outros tipos de funções orgânicas que vale a pena vocês darem uma pesquisadazinha. E quando for, né, a nomenclatura, quando for a partir do nome
Como é que eu consigo reconhecer? Bem, note que o sufixo que está destacado em vermelho, ele destaca e representa a função orgânica. Então, quando for um álcool, né, vai ser ol, quando for um aldeído, vai ser al. Quando for um ácido carboxílico, vai vir escrito ácido ioico, né? Então, o ácido também tem uma outra forma, né? Então, pode ser, por exemplo, acético, né? Ele tem uma nomenclatura mais específica, ácido cítrico, tartárico, enfim. Então tem o ico no final, né? Mas vai ter a nomenclatura ácido. Então a acetona tem a ona, o éster, que já é um nome composto, tem oxi e ano, o éster tem ato e ila, e a amina tem amina. Então ficar atento também e dar uma pesquisada nos outros funções orgânicas. Perceba que os outros, as demais partes da palavra, elas são representadas pelo número de carbonos, né? No caso aqui, ó, ácido, prop, que são 3 carbonos, e a N, que é o tipo de ligação. Então, ácido propanóico, né? Então, vai depender muito da quantidade de carbonos que tiver na molécula e o tipo de ligação. Então, nesse caso aqui, ó, temos o ácido carboxílico, tá? E esse ácido carboxílico ele apresenta 2 carbonos, certo? Então, se tem 2 carbonos, então o prefixo é et. Mas ele está com ligação simples, então é AN. Logo, é um ácido etanóico. O álcool, né, é um álcool que tem 2 carbonos, então ele é et, mas tem uma ligação simples entre os carbonos, AN, e o sufixo ol da função álcool, então é etanol. O éster, a gente vai nomear primeiro o hidrocarboneto, que é essa primeira parte da molécula, então formado por 2 carbonos, et, ligação simples entre carbonos AN, e o ol do hidrocarboneto, então etano. E aí a gente acrescenta o sufixo do éster, e fica etanoato. Nessa outra parte, 2 carbonos, et, e acrescenta o sufixo ila. Então a molécula como um todo é etanoato de metila. Assim ficamos por aqui com Química DOPS e boa sorte. Até a próxima.